Pois bem, vamos retornar à nossa aula, né? A gente estava falando sobre a tabela 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, né? Como você determina o excesso de risco, que é a interseção entre as tabelas 3 e 4, né? Você determina o excesso de risco, onde o auditor fiscal ele vai se embasar para poder fazer o laudo para interdição ou embargo, né? Pois bem, e falando em interdição e embargo, o que são passíveis de embargo ou interdição? O que o auditor fiscal pode interditar ou embargar? Primeiramente, ele pode embargar a obra, né? Interditar a atividade, máquina ou equipamento, setor de serviço, estabelecimento todo e com brevidade que a ocorrência exigir. Pois bem, o que a norma quer dizer com isso? Com brevidade que a ocorrência exigir. Se ele determinou que aquele evento traz consequências severas, né, ou morte, e que há uma probabilidade possível dele acontecer, e determinou que é grave e iminente risco, ele tem que, o mais breve possível, elaborar o relatório, porque o empregado está exposto ao risco. Então, se ele demorar a elaborar esse laudo, né, a fazer essa autuação, não está coerente com a situação. Então, não é grave e iminente risco. Ele tem que agir mais célere possível. Bom, e quais são os critérios para embargar e interditar? Primeiramente, é constatar a existência desse excesso de risco extremo, né, que são consideradas circunstâncias do caso específico, e a existência de excesso de risco substancial. Então, somente pode embargar ou interditar se ele achar esses dois tipos de excesso, o extremo e o substancial. Bom, o auditor fiscal ele deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata adequação e determinará a necessidade de paralisação da atividade relacionada à situação de risco e a adoção imediata de medidas de prevenção e precaução. Então, se consegue de imediato, né, fazer uma alteração, uma modificação na máquina, ele tem que pedir para fazer, né? Não são passíveis, né, ou até possíveis de embargo e interdição as situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Isso aí deixei bem claro na aula passada, né? Então, dê uma olhada nas tabelas 3.3, 3.4, né? Que para vocês visualizarem e tentarem entender como ela funciona, né? Para que vocês tenham uma ideia de como o auditor fiscal ele faz a análise qualitativa desse descritivo de excesso de risco, né? Bom, então essa metodologia de avaliação qualitativa possui a finalidade específica de caracterizar grave e iminente risco, né, pelo auditor fiscal e constitui uma metodologia padronizada para a gestão de risco do empregador, tá? Então, essa metodologia ela foi colocada para o auditor fiscal. Não quer dizer que a empresa tem que adotar a mesma metodologia. Se a empresa adotar uma metodologia diferente para determinar esse excesso de risco, ele pode confrontar lá com o auditor fiscal, né? Pode sim. Fica dispensado o uso da metodologia para imposição de medida, embargo ou interdição, quando constatada a condição ou situação definida como grave e iminente pela norma regulamentadora. O que é isso? Por exemplo, você tem uma NR, vamos citar uma NR aqui, NR13. A NR13 fala se tiver faltando a válvula de segurança do vaso de pressão, isso já caracteriza como grave e iminente risco. Então não precisa a NR3 determinar que o auditor fiscal vá lá e utilize as tabelas para caracterizar o excesso de risco. Não precisa, porque a própria norma regulamentadora já tem um rol dela falando que aquela situação explícita ali, ela é
uma situação de grave e iminente risco. Então, não tem necessidade de usar a tabela quando a norma, qualquer norma regulamentadora, citar que aquela situação é grave e iminente risco, né? Então, nas condições de situações de trabalho em que não haja previsão normativa de situação objetiva, né, o risco de referência, o auditor fiscal do trabalho deverá fundamentar os critérios técnicos utilizados para determinar a situação objetiva. Então, é isso aí. A imposição de embargo ou interdição não elige a lavratura de autos de infração. Então, o auditor determinou lá que a sua máquina seja interditada, né? Mas ele pode lavrar o auto lá de infração, determinando o prazo para que você regularize a situação e pode até emitir a multa, né? Então, o fato dele impor o embargo e interdição não exime ele do ilícito de lavratura do auto de infração. Durante a vigência de embargo ou interdição, né, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco. É a única maneira que a máquina pode estar funcionando é se ela estiver, né, o pessoal estiver fazendo a manutenção, estiver fazendo as correções, né, desse excesso de risco. Ao contrário, a máquina não pode funcionar, não pode trabalhar, né? Durante a paralisação do serviço em decorrência de interdição ou embargo, os trabalhadores receberão o salário normalmente, né? Nada impede. Se a empresa foi negligente com as questões de segurança, o trabalhador não tem nada com isso, né? Ele tem que receber o salário dele, né? Então não tem a ver se a empresa foi embargada ou interditada, não tem nada a ver. Então o salário do empregado deve ser garantido. Pois bem, eu deixei para vocês aí um exercício de fixação, são 13 questões, gostaria que vocês fizessem as questões e quando retornar às aulas a gente vai repassar essas informações, as respostas, né? Corrigi-las, tirar as dúvidas para que vocês tenham aí um caminho livre do aprendizado aí. No mais, até a próxima aula.